apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, baseado nessa leitura, nós vamos iniciar nossas primeiras orações. Irmã Adriana, bom dia. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos os irmãos. Bom dia. Então, vamos Bom para as dia. primeiras... Bom dia. Vamos para as primeiras orações. E eu quero convidar a irmã Eliesi para fazer a oração invocatória. Amém, irmã Eliesi? Amém. E a irmã Jomélia pode orar conosco? Amém, irmã Jomélia? Irmã Jomélia? A irmã Florinda pode estar orando conosco? Sim. Amém. E a irmã Nívia pode estar fazendo a terceira oração? Amém? Amém. Irmão, eu estou aqui, é porque meu telefone está muito travado, mas dá para eu orar. E quando eu aperto aqui, ele demora para responder, tá? Que ele tá horrível o telefone. Mas para falar ele tá bom, ele só tá ruim para apertar o negócio dele aqui. Então, vamos fazer assim, a irmã Florinda fica para o final, já que a irmã Jomélia está com esse probleminha, tá bom? Pode ser que no final a irmã Jomélia não consiga. Então, a irmã Eliesi vai fazer a oração invocatória, a irmã vai estar orando pelo mensageiro e também pedindo a presença de Deus, a presença do Espírito Santo aqui nessa reunião. E a irmã Jomélia vai estar orando pelos enfermos e pelos interessados da nossa igreja, aqueles que estão estudando, recebendo estudos bíblicos, que o Espírito Santo possa tocar nos corações deles, para que eles possam entender a mensagem e fazer parte também desse aprisco. E a irmã Nívia vai estar orando pelas famílias e pelos filhos pródigos. Tem muitos que já foram desse aprisco, mas que se encontram fora do redil. Então, que eles possam também serem tocados pelo Espírito Santo e retornar enquanto há tempo de graça. Então, esses são os objetivos das orações e vamos orar neste momento. Bendito Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o teu nome para todo sempre. Estamos na tua presença, Senhor, para te agradecer pelo privilégio de viver, Senhor, pelo privilégio de estar aqui nessa reunião. Convocamos ao Senhor e seus santos anjos, Senhor, na sua companhia, que possamos, que o Senhor possa dirigir o dirigente que vai falar nessa manhã, Senhor, possa falar movido pelo Espírito Santo, não deles mesmos. E a nós, Senhor, que nós somos ouvintes, que nós possamos ouvir e pôr em prática em nossa vida diária, Pai. Muitíssimo obrigado, Senhor, por tudo. Peço perdão de todos os pecados que tenho cometido diante de Ti, Senhor, os esquecidos, lembrados, escariciados. Senhor, toma conta das nossas vidas, Pai. Lá de cada um que está aqui, Senhor, de cada filho também, Pai. São as bênçãos que eu te peço, favores que eu não mereço, mas é confiar no Teu Filho Jesus, que vive e reina agora e para sempre. Amém. 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 Maravilhoso, eterno Deus, nosso Pai que está no céu, Senhor, na tua presença, humildemente nos encontramos aqui na manhã deste dia, com os corações gratos, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor e por todas as bênçãos que tu nos tem derramado, Senhor, ainda que não mereçamos. Agora quero pedir o teu perdão em prol dos enfermos, Senhor, todos aqueles que estão padecendo de alguma enfermidade, que seja espiritual, que seja física, emocional, que tu venha, Senhor, derramar o teu bálsamo de Gileade, Senhor, para que possam sentir a tua presença e serem curados para a glória do teu nome. Te peço também em prol daqueles que estão estudando a tua palavra, Senhor, que o teu Espírito Santo possa incomodá-los e que eles possam entender a verdade como ela é em Cristo Jesus e assim venham te aceitar e fazer um concerto verdadeiro contigo. Tem misericórdia de cada filho teu, derrama sobre nós as tuas bênçãos, o teu poder, o Espírito Santo, para que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e assim possamos verdadeiramente te seguir de perto.
Ajuda-nos na transformação do nosso caráter, nos dá a tua graça. Neste dia nós te suplicamos, no santo e eterno nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. 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 Meu eterno Deus, bondoso Pai, que habita nos altos céus, te agradecemos por esta manhã estarmos reunidos em oração para louvar e engrandecer o teu santo nome e aprender mais de ti nesta reunião, Senhor. Também venho que pedir ao Senhor que tenha uma atenção especial, Senhor, aquelas famílias que um dia fizeram parte do teu redil, que por um motivo ou outro estão afastados, Senhor, que possam fazer um concerto contigo antes que seja tarde demais, Senhor. Tu sabes e conheces as necessidades de cada família, Senhor. Também seja com as famílias de cada uma aqui representada neste grupo. Tu sabes as dificuldades de cada família. Que o Senhor possa estar suprindo, Senhor, as necessidades de cada um. Seja com todos aqueles que estão afastados do teu redil, que possam ser tocados pelo teu Espírito Santo, Senhor. E nós sabemos que estamos vivendo os últimos minutos da história deste mundo, Senhor. Estamos no tempo decisivo. Que o Senhor possa nos agraciar com a tua misericórdia e que nós possamos, Senhor, ser gratos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário e possam fazer um concerto contigo antes que seja tarde demais. Tudo isso eu te peço não porque haja merecimento algum em nós, mas porque confiamos no mérito Salvador Jesus. Amém. 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 Que seja louvado todas as petições, suba ao céu como incensável na arena do Senhor. Queridos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião de estudo e oração. Os irmãos estão chegando e são novatos. Nós estamos aqui todas as segundas, terças e quartas, na madrugada. E nós estamos com a série Promessas de Deus para a Sua Vida. Precisamos focar as promessas. E as promessas, elas restauram nossas forças, né? Refrigeram a nossa alma. Nós já falamos sobre a promessa de salvação, a promessa de perdão, a promessa de vida plena. E hoje nós vamos falar sobre a promessa do Espírito Santo. E quem está conosco nessa manhã é o pastor José Salomão. Ele está com essa responsabilidade de transmitir essa mensagem tão maravilhosa e confortante aos nossos corações. Desde já eu agradeço, pastor. O pastor tinha uma viagem, mas ele transferiu a viagem dele para estar conosco, trazendo a mensagem. Com ele a palavra. Bom dia aos irmãos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Irmãos, fiquei muito feliz por participar com os irmãos nessa sala hoje. Também a série Promessas. Eu posso dizer para os irmãos que essas palestras falando sobre as promessas me encheu de esperança. E eu quero ver se eu consigo transmitir essa esperança para os irmãos também. Foi muito boa. Uma das melhores que já participei aqui da sala da reunião com os irmãos da ASPAR. E eu vou tentar aqui colocar aqui no computador para os irmãos participarem. Não apareceu, né? Ainda não, pastor. Agora. Uhum. Então, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos a mensagem de hoje.
O texto que eu escolhi, ele fala Joel capítulo 2, e o verso 28. Primeiramente, eu quero iniciar dizendo que eu fiz uma pesquisa a respeito desse texto no testemunho da irmã White e também aqui nos comentários bíblicos. E eu quero participar com os irmãos o seguinte, que essa promessa do Espírito Santo, ela foi dada à restauração de Israel espiritual, né? E a gente percebe isso lá no livro de Ezequiel 39, 29. Mas é que por causa da queda do povo e da consequente rejeição da nação judaica, as promessas agora espirituais de Israel, que era para Israel, essas promessas foram transferidas para o Israel espiritual, que somos nós, né? E na carta de Pedro, capítulo 2, verso 16 a 21, fala que Pedro, ele usou a expressão nos últimos dias. Então, queridos irmãos, na igreja primitiva, houve a manifestação do Espírito na chuva temporã. E essa foi dada a eles visando um fim proveitoso, né? E agora, aqui diz que os acontecimentos de Pentecoste era apenas o cumprimento parcial da profecia de Joel, no capítulo 2, verso 28, que ela vai culminar e atingir seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho com a chuva serôdia. Maravilha, né? Então, irmãos, a chuva temporã, nos diz aqui os comentários da White, na página 1044, diz que enquanto a chuva serôdia representa o derramamento final do Espírito Santo, que produz a maduração da colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro o processo de crescimento espiritual. Então, aqui a gente percebe que Deus fez a promessa do Espírito Santo e ela já teve um cumprimento parcial. Quem fez a promessa? Dá para perceber que o próprio Deus, né? Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, que é Espírito, né? Sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Então, mas a promessa que foi dado agora ao Israel espiritual, ela é uma promessa firme, segura, e não é por qualquer restrição da parte de Deus, que as riquezas de sua graça flui para a terra em favor dos homens. Então, se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não está sendo apreciada como deveria ser. Então, perceba aí a questão de nós apreciar essa promessa de Deus, né? Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Só um minutinho aqui. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E a promessa nos pertence a nós, como também aos primeiros discípulos. Mas, como toda a promessa, ela é dada sobre condições, né? Lá no livro Alta Vocação, na página 149. Então, quais são as condições, irmãos? As condições aqui, a gente encontra no livro de Atos, capítulo 2, 38.
quando diz: orientou-lhe Pedro, arrependei-vos, cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, no processo da promessa feita a Deus, à igreja espiritual hoje, nós temos que passar por esse processo do arrependimento, da conversão. Então, o Espírito Santo, ele opera nos que querem ser trabalhados, molda os que querem ser moldados, talha os que querem ser talhados. Agora a pergunta é, irmão, será que nós estamos passando por esse processo de sermos trabalhados, moldados, né, talhados? Então, fica essa pergunta a cada um de nós, né? Muitos há que crê e professam e retificam a promessa do Senhor. Falam acerca de Cristo e do Espírito Santo. Todavia não recebe nenhum benefício. Já imaginou? Não recebe nenhum benefício. Por quê? Não entregam a vida para ser guiado e regida pelas forças divinas. Então, qual seria, então, irmãos, esses benefícios? Então, vamos lá. No texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, essas virtudes, não há lei, né? Então, esses são os benefícios. Aquelas pessoas que estão sendo transformadas, talhadas, elas estão recebendo os frutos do Espírito Santo. Deus concede a eles paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, o amor. Então, irmãos, a serva do Senhor, no livro Obreiros do Evangelho, na página 288, ela diz o seguinte: o efeito do recebimento do Espírito Santo. O Espírito que revela também opera na pessoa os frutos da justiça. Cristo está nela, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É um ramo da videira verdadeira. Produz os ricos cachos do fruto para a glória de Deus. Qual é o caráter do fruto produzido? Aí diz: o fruto do Espírito é amor, não ódio, é alegria, não descontentamento e queixumes. O fruto do Espírito traz paz, não irritação, ansiedade e longanimidade, não ansiedade e longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a gente percebe, irmãos, que hoje, que nessa primeira parte aqui, que Deus, ele parcialmente já se cumpriu, que é a descida do Espírito Santo na chuva temporã, nós temos que estar recebendo o Espírito Santo através do amor, da alegria, da paz. E a gente percebe hoje, irmãos, que há uma luta contra isso, né? Principalmente nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, muitas vezes não temos paz, estamos cheios de ansiedade, não temos a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, que muitas vezes a gente vê que está faltando em nós. E a serva do Senhor também fala, irmãos, que devemos orar fervorosamente pela descida do Espírito Santo. Então, Desejar a todas as nações, na página 162, diz: o poder de Deus aguarda que o peçam e o recebam. Essa prometida promessa reclama pela fé. Traz após si todas as outras bênçãos e é concedida segundo as riquezas da graça de Cristo. E ele está pronto para suprir toda a alma segundo a sua capacidade
para receber. Maravilha. Então, queridos irmãos, testemunho para ministro diz que o poder do Espírito Santo opera nosso pedido e também a recepção dele. Justamente antes de deixar os discípulos e expirar para as cortes celestiais, Jesus os animou com a promessa do Espírito Santo. Essa promessa tanto pertence a nós como pertenceu a eles. No entanto, quão raramente é apresentada ao povo e pregada a sua recepção na igreja, né? Onde pode perceber, né? A promessa do Espírito Santo é ocasionalmente apresentada em nossas palestras e incidentalmente nela se toca e isso é tudo. Temos demorado sobre as profecias, as doutrinas têm sido expostas, mas o que é essencial? A igreja, a fim de que possa crescer em força e eficiência espiritual. Então, irmãos, é a promessa do Espírito Santo. E esse assunto tem sido posto de lado como se algum tempo fosse no futuro, né, dedicado a essa consideração. Então, que esse dom não é para a igreja. Muitos pensam que ela está ainda para o futuro e não será necessário para a igreja. Então, há uma grande, irmãos, necessidade hoje da igreja, né? Então, a gente percebe aqui, até no livro Interventos Sinais, diz que há uma necessidade de um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo. Deve ser a nossa primeira ocupação. Então, aqui, o nosso Pai Celeste está disposto a dar seu Espírito Santo àqueles que o peçam, do que os pais terrenos estão a dar as boas dádivas a seus filhos. A irmã utilizou esse texto aí logo bem na introdução. Então, irmãos, cumpre-nos, porém, mediante o quê? Confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa, para que possamos receber e seja concedido a cada um de nós as bênçãos do derramamento do Espírito Santo. No livro Mensagem Escolhidas, no volume 1, página 128, eu queria compartilhar com os irmãos. Aqui diz que a reforma deve acompanhar um reavivamento. Mas esse reavivamento, essa reforma, como os irmãos percebem aí, na letra azul, diz que tem que ser sob a ministração do Espírito Santo. E aqui diz que, a menos que estejamos ligados com o reavivamento do Espírito, nada pode acontecer. Então, precisa-se ter um reavivamento e uma reforma sobre a ministração do Espírito Santo. Como eu falei aos irmãos, eu fiquei muito feliz e me encheu de esperança a mensagem e está sendo aí acompanhado durante as madrugadas, promessas, né? Então, queridos irmãos, eu queria deixar um texto para os irmãos. Na verdade, são dois textos que eu estive meditando agora esses dias. Os irmãos vão lá para o livro de Hebreus, no capítulo 10, e o verso 23, fala que nós devemos nos manter firmes na profissão de fé, porque Deus ele é fiel para com suas promessas. Quando a gente pega o livro de Salmos 89, verso 34, lá fala que Deus ele cumpre as suas promessas, né? Todas as que saem dos seus lábios. Então, irmãos, o que estamos precisando? Estamos precisando de um reavivamento espiritual, o poder de Deus, o Espírito Santo. Então, queridos irmãos,
completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade. Pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. E o último verso diz: tede em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, se todos nós estivéssemos dispostos, todos seríamos cheios do Espírito Santo. Mas, na verdade, nós não estamos aquém disso, né? Então, o que pode acontecer? O perigo da luz tornar-se em trevas, né? Essa promessa de Cristo tem sido menosprezada e devido a uma escassez do Espírito de Deus. A espiritualidade da lei e suas obrigações externas não têm sido compreendidas. Então, eu quero aqui agora, nesse momento, falar um pouco sobre a promessa da chuva serôdia, que também é prometida a nós para o trabalho final de levar o Evangelho até os confins da terra. Então, irmãos, o derramamento do Espírito Santo no dia dos apóstolos foi a chuva temporã. E glorioso foi o resultado. Mas a chuva serôdia será mais abundante. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada no seu final para o amadurecimento da seara. Então, a chuva serôdia, o que ela vai produzir? O alto clamor. E nesse tempo, a chuva serôdia, ou o refrigério pela presença do Senhor, virá para dar poder à grande voz do terceiro anjo e preparar os santos para estarem de pé no período em que as 7 últimas pragas serão derramadas. Primeiros escritos, página 86. Então, vamos fazer aqui a aplicação pessoal aos cristãos individual. Então, primeiro ponto, a chuva temporã, ela produz convenção, arrependimento. Então, eu tenho que estar passando, irmãos, por esse processo de conversão e arrependimento, para que eu possa ser agraciado. Eu preciso passar por uma transformação de caráter. Então, segunda etapa, a chuva serôdia, ela vai desenvolver o caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então, podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado de cessarmos os nossos esforços. Se não progredimos, se não nos colocamos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazeira à nossa porta. Então, é complicado, né, irmãos? Nós temos que realmente buscar a face de Deus e pedir essa tão maravilhosa promessa em nossas vidas. Então, a irmã Ade disse que nem todos receberão a chuva serôdia. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos a manifestação do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem receberemos. Então, irmãos, podemos estar certos de que, quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam nem apreciaram a chuva temporã, não verão e nem compreenderão o valor da chuva
da chuva serôdia. Essa promessa já foi dita por Cristo quando ele escreveu em João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Amém, né? Então, que maravilha, irmãos. Então, eu quero que os irmãos falem junto comigo, dizem assim, eu quero esse poder, né? Porque a nós é feita aqui a promessa de que sobre homens e mulheres, sobre os nossos filhos e filhas, virá o Espírito Santo. Joel, capítulo 2, verso 28. Então, queridos irmãos, temos o privilégio de experimentar isso, o poder de Deus, o Espírito Santo, na chuva temporã, que culminará na chuva serôdia. Então, o céu está repleto de bênçãos e temos privilégios de suplicar para nós as ricas promessas de Deus. Que maravilha! Então, a promessa nos pertence, irmãos. Devemos orar pela descida do Espírito Santo tão fervorosamente como os discípulos oraram no dia de Pentecostes. Se eles necessitavam do poder do Espírito naquele tempo, nós mais ainda o necessitamos hoje. Então, toda sorte de doutrinas falsas, heresias, os enganos, está a desviar o pensamento dos homens, e sem o auxílio do Espírito Santo, vãos serão nossos esforços por apresentar a verdade divina. Então, queridos irmãos, quero já aqui, perto para finalizar, dizer o seguinte: Deus deseja refrigerar o seu povo pelo dom do Espírito Santo, batizando-os de novo com o seu amor. Não há necessidade de uma escassez do Espírito na igreja. Após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo veio como uma plenitude e poder que alcançou todos os corações sobre os discípulos crentes, que estavam a esperar e orar. Então, no futuro, a terra há de ser iluminada com a glória de Deus. Uma santa influência sairá ao mundo daqueles que são santificados pela verdade. A terra será circundada com uma atmosfera de graça. E o Espírito Santo, ele atuará em corações humanos, tomando as coisas de Deus e revelando-as aos homens. Maravilha. Então, como eu falei aos irmãos, eu fiquei muito esperançoso e essas mensagens me encheu o coração de alegria, de esperança. Eu até fiz agora esse domingo uma mensagem falando sobre as promessas de Deus. Então, queridos irmãos, são muitas as promessas de Deus para nós na palavra de Deus. E essa promessa do Espírito Santo, Deus quer fazer-se também presente em nós. Então, na primeira parte, vamos deixar que Deus nos molde, mudar o nosso caráter, sermos talhados. O Espírito Santo está para fazer esse trabalho na revelação da chuva temporã, aqueles que estão recebendo a chuva temporã. E precisamos chegar ao ponto, a semelhança ao caráter de Jesus com a chuva serôdia. Então, que o Espírito Santo possa atuar em nossos corações, para que nós possamos tomar as coisas de Deus e revelar aos homens. Que Deus nos abençoe, nos conceda a sua graça. Amém? Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Eu pergunto para vocês estão pedindo o Espírito Santo? Às vezes eu fico impressionada em coisas que eu faço, mas não sou eu, é o Espírito Santo. Então, quando eu entendi sobre a necessidade do Espírito Santo na minha vida, eu peço todo dia, Senhor, dá-me teu Espírito, dá-me teu Espírito Santo, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá coragem, é Ele que nos dá ânimo, é Ele que nos dá sabedoria, inteligência. Nós precisamos, nesses dias agora, mudar o nosso foco, né, irmãos? Porque às vezes nós estamos
vendo os nossos irmãos na igreja como o nosso inimigo. E às vezes traz para dentro das igrejas muitos perfumes, traz desunião. As pessoas às vezes não têm paz dentro de si, não têm paz dentro do lar. Então, como que essa pessoa ela pode estar recebendo os frutos do Espírito Santo? Né? Precisamos mudar o nosso corpo, correr atrás das promessas de Deus. Então, está aí para nós a promessa do Espírito Santo. Então, vamos deixar que Deus molde a nossa vida, nosso caráter. Exatamente, pastor. Tudo é você trabalhar com a oração para Deus resolver. Às vezes eu estou chateado com o irmão, a cura tem que ser primeiro para mim, para depois eu buscar a cura do meu irmão. Isso eu entendi também, né? Quando eu quero a transformação de uma pessoa, tem que primeiro eu ser transformada. O trabalho primeiro começa em mim, para depois eu lutar pela pessoa, né? Lutar pela pessoa. E uma coisa muito importante que o pastor falou, né? É a antipatia. Nós precisamos ter empatia, não antipatia. Isso. Quando tivermos isso, a gente tem que ser sincero com Deus. Senhor, eu não gosto do irmão tal. Mas eu quero gostar, Senhor. Me ajuda a amar meu irmão. Me ajuda a amar meu irmão. E quando você vai orando para Deus dizer, ora pelo teu inimigo, vai haver uma transformação. Agora, quando você fica nutrindo isso, nossa, é horrível. Eu tenho que passar por esse estágio, né, irmãos? Esse é o estágio da chuva temporânea, ser moldado, né? Vamos deixar que Deus faça esse trabalho em nós. Verdade. A irmã Jael quer falar? Irmã? Esther. Esther. Esse telefone, bom dia, irmãos. Esse telefone É do meu esposo. O meu deu um problema aqui, aí amanhã vou resolver. Eu queria trazer um testemunho através do Espírito Santo. Eu fico tão feliz sobre o assunto da pessoa do Espírito Santo. Depois de eu ouvir uma mensagem sobre o Espírito Santo pelo pastor Wagner, eu aprendi tanto sobre a pessoa do Espírito Santo que eu nunca mais deixei de trabalhar com o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. E o poder dele sobre o nosso coração, a nossa mente, é tão grande quando você abre a mente, abre o coração para ouvir a voz dele. Vocês ouvem o dia inteiro a voz dele na sua mente, quando você está com o coração aberto. E ele mostra tantas coisas que você não sabia e te converte, te anuncia, te dirige. Então, eu aprendi a lidar com o Espírito Santo através dessa mensagem e deixei ele agir na minha vida. Então, hoje, se eu sou movida para o bem, é através do Espírito Santo. E se eu sinto alguma alegria, é porque ele traz no meu coração. Então, eu sinto tão feliz pelo pastor José Salomão ter passado essa mensagem das promessas, porque a gente vê tantas coisas entre irmãos, na igreja, na família, que não tem esse reconhecimento do poder do Espírito Santo. A gente fica assim pensando, né? Como é bom ter o Espírito Santo para avisar, né, do mal nessa vida. E é só através do Espírito Santo que nós vamos alcançar a semelhança em Cristo, né? Então, não tem outra medida, não tem outro poder. É só o Espírito Santo. Amém. Então, eu agradeço essa oportunidade de ter ouvido mais uma vez o Espírito Santo. Obrigada, irmão, viu? Obrigado. Amém. Irmã Divanice, último comentário. Seu microfone está desligado. Complementando o que a irmã falou, isso é uma pura verdade. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, onde dentro da igreja só tem 4, 5, 6, 8 pessoinhas, e assim ainda tem muita indiferença. Inclusive, eu preguei essa semana sobre esse assunto. Eu disse, olha que coincidência. Então, irmãos, Deus está querendo que realmente a gente se arrependa. E a irmã falou um negócio muito importante, a empatia entre os irmãos, isso é uma coisa triste. E a gente vê assim, frente a frente, a falsidade, a mentira. Não tem condições de trabalhar na igreja. A igreja continua seca, vazia, que somos nós, e muitas vezes a gente não tem muito o que oferecer. Então, nós estamos vivendo realmente no tempo de se arrepender
para a gente buscar esse poder para aliviar o sofrimento dos outros. Pessoas com câncer, Tá mudo aí? Para todo mundo, só pessoas aqui que para mim. estão passando por muitas dificuldades. Então, eu preguei sobre isso com aquele versículo lá de Provérbios 30, verso 8, que quando a gente estiver naquela condição ali, que aquele amigo de Salomão pediu a Deus, duas coisas eu te peço: afaste de mim a falsidade, retire de mim a mentira, a empatia, a covardia. E quando a gente for sincero, realmente o Espírito Santo será derramado. Mas é como o irmão falou, nem todos vão ter esse privilégio, porque nem todos ainda compreenderam esse poder. E é uma coisa que menos se prega dentro da igreja, pelo menos por aqui, é sobre o batismo com o Espírito Santo. Que Deus nos ajude, irmãos, para a gente poder reconhecer e falar mais dele, para que ele possa nos encher. Assim, infelizmente, essa é a minha fala. Que Deus abençoe vocês aí e vamos juntos. Amém. Amém, irmão. Obrigado pelo comentário. Irmã Jumélia, nós estamos lhe escutando, sim, tá? Irmãos, quando a gente está mais conectado com Deus, em oração, está mais buscando, nós temos uma visão mais ampla, né? Mais ampla. Então, a gente enxerga essas necessidades da igreja. Então, pesa sobre nós a responsabilidade de orar pelos nossos irmãos, para Deus também abrir os seus olhos para a necessidade que Ele nos fez enxergar, e aí nós obedecemos. Então, a gente tem que orar muito pelos nossos irmãos, para Deus libertar eles, né, da cegueira espiritual, e que eles tenham necessidade de realmente se jogar sobre a rocha, né? Sobre a rocha. Então, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem de estar enxergando isso e orar pelos nossos irmãos, para que haja um despertamento, que haja cura, né, uma cura espiritual, um reavivamento, que eles sintam a necessidade maior de Deus na vida deles. Ontem o irmão Elias pregou, né, sobre muitos estão priorizando as coisas seculares, e também foi falado que o pastor falou, né, ainda agora, que muitos acham que o Espírito Santo é para o futuro, e é agora o Espírito Santo. Agora, né? O Espírito Santo. A necessidade é muito grande hoje, agora, nesse momento, na vida de cada um de nós, na vida de cada um dos nossos irmãos. Então, precisamos orar muito. Teve uma pessoa que me ligou falando que uma certa irmã, que era muito animada, muito ativa na igreja e tal, ficou assim desanimada por causa de uma situação e já queria mudar de cidade, mudar de igreja, mudar. Aí me ligou, irmã Alexandra, eu disse, eu estou sabendo toda a situação. Sabe o que você faz? Reúne as mulheres, os irmãos que gostam de orar. Faz uma semana de oração por essa irmã. Levanta uma semana de oração por essa irmã, que ela está precisando. Irmão, não é só porque nós estamos aqui, né, na frente de trabalho, realizando, ou o pastor, não, eles não precisam de oração. A gente precisa de muita oração. Eu agradeço pelas orações dos irmãos, que têm orando pela minha pessoa e a família. Às vezes você vê uma pessoa ativa ali na frente, não, essa pessoa, ela está firme, ela está forte. É aí que ela precisa de oração. É aí que ela precisa de oração. Alessandra, a gente passou, nós tínhamos um grupo de oração particular, e a gente passou, eu fiz uma semana de oração de domingo até sexta-feira, por todos os pastores e obreiros e família. A gente passou a semana inteira orando por essas pessoas. Amém. E coloque também os voluntários, que tem muitos voluntários na obra, né? Eu sou uma voluntária. Eu também sou uma voluntária, e eu orei exclusivamente assim pelos pastores, mas a gente continua nessa campanha, orando pelos missionários, que eu também faço parte desse grupo. E é isso, eu estou feliz com esse trabalho, em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos finalizar com as últimas orações. Irmã Adriana. Bom dia mais uma vez aos irmãos. Então, vamos para as últimas orações. A próxima oração vai ser do mensageiro, que foi o pastor Salomão. Muito obrigado pela mensagem, já foi comentado que realmente foi uma mensagem maravilhosa. E o pastor Salomão vai estar orando pelos pedidos do chat, todos os pedidos, tem vários pedidos,
e Deus sabe, não dá para ler todos, mas o irmão vai orar por todos os pedidos e pelo reavivamento das igrejas. Amém. Esse é o objetivo da oração do pastor Salomão. E a irmã Florinda, que já estava designada no início, a irmã Florinda ainda está na sala? Amém, Sim. irmã Florinda? Amém. Então, a irmã vai estar orando por todas as listas de libertação, vai estar orando pelos pastores, missionários e voluntários, tá? E agora eu volto a palavra à irmã Alexandra, ela irá designar a última oração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar o missionário Reginaldo, que está na sala conosco, Reginaldo Souza. Bom dia, irmão Reginaldo. Bom dia, irmã. O irmão Reginaldo vai finalizar nossas orações nessa madrugada, orando pela necessidade, que nós sintamos a necessidade do Espírito Santo na nossa vida. E que ele venha e que ele esteja conosco, nos dando força e coragem. Oremos. Querido Deus e eterno Pai que está no céu, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome para todos sempre. Estamos felizes, Senhor, pela mensagem que tu enviaste a cada coração nessa madrugada, através dessa sala. Pedimos neste momento, Senhor, que nos perdoe, mas também queremos agradecer pelo despertar, das bênçãos derramadas em nossas vidas. Agora, oramos pelos pedidos dos nossos queridos irmãos que estão aqui no chat. Eles possam, Senhor, receber de Ti também, não só as promessas, mas as bênçãos de cura para cada um que estão enfermos, necessitados de Ti, Senhor. Visite ali o nosso irmão, esposo da irmã Sandra, o irmão Isaac. Ajuda ele a superar, Senhor, esse acidente. Sabemos que passou ontem pela cirurgia, mas eu possa estar com ele, trazendo a sua restauração. Abençoe também a família da irmã Sandra, todos os demais irmãos que estão aqui presentes. Pedimos também, em especial, Senhor, pelo segundo pedido que foi aqui mencionado. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um dos nossos irmãos e compõe, Senhor, a Tua igreja. E o Teu Santo Espírito, através da chuva temporã, ela possa fazer essa obra, Senhor, em nosso coração, de sermos talhados, de sermos moldados, aqueles que realmente querem e almejam, Senhor, uma transformação de caráter, que Teu Santo Espírito possa trabalhar em cada coração, trazendo, Senhor, a harmonia em nosso meio, tirando a dissensão, nos conceda o amor, e que nós possamos amar aos nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu refrigério, do Teu Santo Espírito em nós. Eu te agradeço, pedindo também o perdão dos nossos pecados, não porque merecemos, mas é nos méritos do Teu Filho amado, Jesus, e vive e reina para sempre. Amém. 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 Pai Santo, Pai de infinita misericórdia, nós encontramos aqui na santa presença, Senhor. E quero te pedir, Pai, que perdoa os nossos pecados, nossa negligência, para que nós possamos estar de pé diante da Tua santa presença e possa achar guarida em Teu coração, Senhor. Eu te peço, Senhor, pelos pastores, os ministros, os obreiros, aqueles que estão empenhados na Tua obra, Senhor. Tu sabe, conhece cada coração, aqueles que estão preocupados com a volta do Teu Filho amado. Senhor, tenha misericórdia. Derrama sobre eles o Teu Espírito Santo. Cobre com o poder do alto céu, Senhor. Reaviva o Teu povo. Te pedimos pela união de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Pela Tua igreja aqui na terra, Senhor, que nós possamos estar de pé, Senhor, tenha misericórdia, nos abençoa, nos qualifica, Senhor, para estar de pé diante da Tua presença. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos reveste do poder do alto,
Te peço por cada pedido de oração, por cada intercessor aqui do grupo, Senhor, que ele está presente na vida de cada um. Reforma a tua igreja, Pai querido. Tenha misericórdia do teu povo, que são falhos, Senhor, cheio de defeito, mas o Senhor que é puro nos purifica. Dai-nos a tua graça, prepara-nos para o teu reino, tenha misericórdia de nós. São bênçãos que eu te peço e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Continuamos, Senhor, na tua presença, agradecido pela bênção que o Senhor concedeu a nós nesta manhã. Mais uma vez, ouvir a tua palavra, ouvir essa mensagem, especialmente do Espírito Santo, a tua promessa maravilhosa que enche o nosso coração de alegria e de esperança. Queremos, nesta manhã, pedir perdão de todos os nossos pecados. Que o Senhor possa visitar cada pessoa que está na sala, Senhor, suas famílias. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós durante esse dia, da nossa vida. Queira, sim, Senhor, cada dia estar nos despertando para que possamos sentir a responsabilidade e também poder ver o momento que nós estamos vivendo, que é um momento sério, um momento de nos agarrar às tuas promessas, um momento de receber o teu Santo Espírito. Queira, Senhor, nos ajudar. Que o Senhor possa, sim, conceder a tua graça e nos ajudar para que possamos usar as ferramentas que o Senhor nos concedeu para, sim, poder ser moldado e poder, assim, receber o teu Santo Espírito. Queira ter compaixão da nossa vida, Senhor. Nos ajude concernente às negligências que temos, os pecados, Senhor, que cometemos, que o Senhor possa, assim, ter misericórdia de nós. E que essa promessa do teu Santo Espírito possa vir sobre a nossa vida. E que cada dia possamos buscar a tua presença, que cada dia possamos implorar, pedir, suplicar o Espírito Santo na nossa vida. E que possamos a cada dia estar nos esvaziando de nós mesmos, que o Senhor possa assim nos ajudar neste particular. E nos ajude que cada dia o nosso eu possa morrer. Possamos, Senhor, cada dia estar escolhendo viver para o Senhor, escolhendo priorizar o teu reino e poder assim, Senhor, desfrutar das tuas bênçãos, das tuas promessas. Abençoe cada um que está neste momento buscando o Espírito Santo e aquele, Senhor, que de alguma forma está despercebido, está realmente vivendo, não está dormindo, que o Senhor possa assim despertar antes que seja tarde demais. Reaviva a nossa vida, reaviva o nosso lar, a tua igreja, para que cada dia possamos vir honrar e glorificar teu santo nome. Nos ajude neste dia, conceda a tua graça a cada um, é que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, obrigado pela participação aqui. Deus venha abençoar todos e nos encher do Espírito Santo, porque é esse poder que faz com que a gente saia, evangelize, né, trabalhe para o Senhor. É totalmente Ele. Nós mesmos não temos nenhum poder, né? Só o Espírito Santo. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Salomão. Obrigado, pastor. Nada, Desde irmão. já, Senhor, abençoe a sua viagem amanhã. Tá, obrigado. E vamos concluir, lembrando que hoje tem par de joelhos, filhos de pé, tá? 8 horas da noite, nós vamos enviar o link 15 minutos antes da reunião. Um assunto muito importante sobre adolescentes, tá? É muito interessante com o diretor do Departamento de Adolescentes da região sul da ASPAR, irmão Cassiano. Estava conversando com ele, fiquei assim maravilhada com o projeto para adolescentes e precisamos incentivar esse projeto na nossa igreja. Não percam, tá bom? Então, vamos concluir
Maravilhoso Deus, somos muito gratos a Ti, Senhor, por essas promessas maravilhosas que o Senhor tem nos lembrado. Obrigada, Pai, que venhamos focar mais as promessas e não as dificuldades. E em nome de Jesus concluímos esta reunião, que Teu Espírito Santo, Senhor, enche os nossos corações, Teu amor, Tua paz, Tua proteção. Em nome de Jesus, amém. 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 Até amanhã. Deus abençoe a todos. Bom dia. Tchau. Amém. Proteção divina.